E falando sobre a Olimpíada, né, queria que você falasse sobre a questão do Ironman, se é parecido com ou é igual o triatlon, e o que você achou da polêmica que foi o Rio Sena, porque a água de Corguim, que a gente fala no português, claro, foi complicado, teve muita gente que reclamou. O triatlon olímpico, ele tem uma distância muito menor do que a prova do Ironman. Né? Então as distâncias são as 3 modalidades, mas a distância é menor. Até por uma questão, acho que também televisiva, né? Mas existe o Campeonato Mundial de Triatlon Olímpico, né? São as distâncias mais curtas. Na Olimpíada tem também o revezamento, que é algo que é também interessante e mais televisivo. Eu até brinquei com o pessoal, assim, que... Fazendo muitas provas aqui no Brasil, até brinquei assim, poxa, os atletas que passaram mal na Olimpíada lá são os atletas de só país desenvolvido, porque a gente aqui dos subdesenvolvidos, a gente já tem anticorpo pra nadar nesses lugares, assim, porque, cara, eu já fiz cada prova aqui no Brasil. Sério? Que você sai passando mal. De água, assim? De água. Sério? De água, ou de águas abertas. Provas de águas abertas, assim. Isso quem é da modalidade que tá... Ali em Santos, perto do Porto. Ali Cara, várias vezes. Não que isso seja divertido, legal, e que, não é normal, vai nadar em qualquer lugar, é frescura do atleta. Claro que não é frescura do atleta. Sim. Mas assim, eu já vivi essa situação. Posso falar que essa situação que os atletas viveram em Paris, no Rio Sena, eu já vivi muitas vezes aqui. E eu não deveria ter vivido, e muito menos eles, né? Sim. Que são atletas de elite e que eles estão lá no melhor do esporte. Então, se tem um lugar onde o cara tem que ter a melhor condição ou a mínima condição para praticar a modalidade esportiva dele na Olimpíada. Exatamente, né? Aqui você até entende que, de repente, poxa... uma organização não é tão legal da prova, uma prova pequena, foram fazer a prova aqui e tal. Aí você é atleta amador, você tá com a sua conta em risco em ir lá fazer a prova ou não. Sim. Mas no caso do atleta olímpico, não, né? Jamais. O cara ali era pra ter o mínimo de condição de disputar a prova, né? E foi um pouco de teimosia, porque, cara... O surf não foi lá, o surf foi lá no Tahiti, longe pra caramba. Alguma região ali, Nice, não sei, alguma região que fosse de praiana, pra ter um plano B. Claro, a própria Nice mesmo ali recebeu aí recentemente um mundial de Ironman de 70.3, né, que é a distância da metade do Ironman, ou qualquer outra cidade da França. Tem muitas cidades que poderiam receber, não precisa nem ser na praia, pode ser numa represa, pode ser num lago, pode ser num rio, como foi no caso ali no Rio Sena. Então existiam diversos lugares para fazer a prova, isso eu não tenho dúvida. Agora, eles quiseram fazer ali por conta de fazer no Rio Sena, né, por ser no centro da cidade, muito mais pela estética do que pela qualidade esportiva. Isso prejudicou os atletas, né? Isso de fato não pode acontecer, né? Não, prejudicou demais. E foi uma Olimpíada diferente, né? Teve a cerimônia de abertura que para muita gente foi meio confusa. Eu assisti, eu fiquei confuso realmente de qual mensagem eles queriam passar. Tiveram várias polêmicas. O que você achou, primeiro, da cerimônia de abertura e da Olimpíada como um todo, né? Tivemos polêmicas também na Vila Olímpica, atletas falando que não tinha carne suficiente, atletas falando que tinha um certo, não sei se é larvas, assim, né, nos legumes, elogiando muito o Rio e Tóquio e falando que ficou muito aquém pelo discurso sustentável, né? Eu acho que o discurso, ele é válido, ele é importante. Sim. Eu acho que a movimentação, ela tem que ser de conscientização, ela é importante, isso sem dúvida, mas ao mesmo tempo ali você não pode, acho que, prejudicar da mínima condição que a gente está falando pro atleta, né? Seja aí de alimentação, de condição na Vila Olímpica, né? Eu acho que a parte da festa, da cerimônia de abertura, eu fiquei muito empolgado no início quando eu vi a ideia deles, mas eu acho que a minha posição como espectador para mim ficou confuso, não funcionou. Acho que a chuva prejudicou muito também. Sim. Porque tava chovendo no dia. Tava pensando, vai ter aquele sol fim de tarde eu acho que isso acabou prejudicando. E acho que pra mim, como telespectador, não foi uma coisa que foi legal, assim, que me atraiu. Eu já vi outras que foram muito mais impactantes, né? Sim. Como foi a própria do Rio, ou como foi a de Pequim, ou como foi, eu lembro, da de Barcelona em 92. Acho que foi a primeira fora de um estádio, né? Da história. Foi a primeira fora de um estádio. Sim. Porque normalmente é sempre dentro do estádio. E são sempre aberturas marcantes, né? Dos jogos de Moscou, dos jogos de Los Angeles, né? De 88. Então são sempre aberturas marcantes e essa, de fato,
eu achei que ficou, por conta acho que desses problemas, acho que ficou atrás, assim, um pouco. E para finalizar nosso bate-papo, falando ainda sobre a Olimpíada, o que você achou da atuação do time Brasil, né? A gente não chegou a chegar na meta de medalhas, que era 21, ouros foram menos que Tóquio, mas como você enxerga de um modo geral, Rebeca dando show, tivemos a surpresa, no que não é uma surpresa, mas assim, a Bia pela primeira vez conquistando a sua medalha de ouro nas Olimpíadas, a Bia Souza, do judô, e também a dupla de vôlei, né, com as medalhas. A gente fala muito do ouro, é costume do brasileiro ser muito resultadista, mas todos os atletas que de alguma forma conquistaram medalha de ouro, você vê o atleta do taekwondo, 10 anos de idade, ele já estava com faixa preta, e é o sonho da vida dele. O pai dele morreu nas Olimpíadas de Tóquio, ele não conseguiu acompanhar. Então você vê várias histórias legais, né, assim, do esporte olímpico. Como você enxergou o Brasil em Paris? Eu vi muitas críticas assim da participação do Brasil, principalmente olhando o resultado frio, no sentido de número de medalhas de ouro e número total de medalhas. Foram 20, não 21, como tinha sido em Tóquio, né, de geral, e 3 de ouro e não 7 de ouro. Mas assim, eu acho que o Brasil, de uma certa forma, foram muitos atletas que brigaram, não conquistaram medalha, mas eles ficaram muito próximos, quarta ou quinta posição. E eu acho que o Brasil teve bons representantes em modalidades que a gente não tinha tradição. Então isso vai do tênis de mesa, pode ser, pode ser o tiro com arco, a própria ginástica rítmica. O Caio Bonfim na marcha atlética. Que esse ainda conquistou a medalha, né? Sim. Mas assim, antes o Brasil se resumia ao pessoal da vela, ao judô, que sempre teve tradição, vôlei e ao vôlei. Então, as medalhas do Brasil vinham daí, de algum talento, que sabe-se lá por quê, do atletismo, pintavam Joaquim Cruz, uma Malrin, né, o revezamento foi uma referência, até o Thiago Braz. Então, eu acho que agora a gente tem atletas com potencial em diversas modalidades, e eu acho isso muito positivo. O que eu até comentei esses dias na ESPN, e acho que é um erro muito grande da gente como país analisar o quadro de medalhas e falar deu certo ou deu errado, porque quando a gente olha para o quadro de medalhas, a gente está olhando só o topo da pirâmide. Sim. Aqui no topo, e eu acho que de uma maneira geral o atleta olímpico que está no ponto da pirâmide, no momento em que ele chega no topo da pirâmide, ele é bem assistido. Ele tem verba, ele tem condição de treino, mas o problema do Brasil é a base da pirâmide. Porque em todo o esporte, o que é a base da pirâmide? É a saúde e a educação. Então a gente não tem que olhar o esporte se o Brasil tem 3 medalhas de ouro ou se tem 7. Porque isso pode ser um detalhe muito do dia da competição. Se tivesse vindo uma onda, era provável que o Medina tivesse a medalha de ouro e não a de bronze. Sim. Sabe? A Tati também. A Tati também, exato. Ou por causa da nota de um juiz que você sabe-se lá por quê, ele deu 4.2 e não 4.8. Sim. Então isso é muito um ajuste muito fino do dia. Ou um chaveamento, né, um sorteio, ou um milésimo de segundo. Então esse ganhar ou perder ali a medalha de ouro do esporte. Sim. A questão é que quando você tem um esporte bem espalhado pelo país, você vai ter na base saúde e educação. E é isso que a gente não tem aqui no Brasil. A gente não tem saúde, não tem educação, então como é que eu vou querer cobrar se o Brasil tem 3 ou se tem 7 medalhas de ouro? Eu deveria estar preocupado com a base da pirâmide, não com o topo da pirâmide. Eu citei até na ESPN, o Brasil tem mais de 40% da população que não tem saneamento básico. Poxa, eu vou cobrar a medalha de ouro. O cara não tem uma descarga para puxar, foi o que eu falei, eu vou estar preocupado com a medalha de ouro. E com todo o respeito, a merda cai na frente da casa dele. Que também não tem pra onde ir. Não tem. Então, assim, a gente deveria estar preocupado com o esporte como a base dessa pirâmide. E não olhar no final de 4 em 4 anos e falar, olha, essa Olimpíada a gente ganhou 7 de ouro.
Foi bom. Nessa ganhou 3, não foi bom. Isso aí vai ser consequência de uma competição esportiva que pode ser um resultado aleatório do dia. Né? Então a gente deveria estar preocupado com a base da pirâmide, não só com o topo. Não, concordo plenamente com você. E além da base, que é o primeiro ponto, também assim, a gente é um país continental, né? E é muito centralizado nos polos. Muito. Aqui, sendo que a gente pode... Viralizou, até fiz um vídeo no Instagram falando do menino lá do Piauí. Isso. Ele tava treinando com bambu. Isso. Um menino desse, cara, do Imagina interior... quantos talentos. Quantos Muitos. iguais a esse tem? E a gente fica falando do futebol, e ele não tem talento do futebol, mas ele tem talento para algum esporte que ele pode ser um medalhista olímpico no futuro. Como é o Isaquias, por exemplo. Exato. E eu começo aqui, assim, a gente não tem aparelhos esportivos espalhados pelo Brasil. Não tem. Pra isso fazer sentido. Não, nem nas capitais a gente tem. Sim. Aqui em São Paulo, quantas pistas de atletismo você conhece? Pouquíssimas, cara. Pouquíssimas. Tem de São Caetano, tem a estrutura lá, que é do atletismo. Então, mas aí você vai ter nos clubes que são... privados, e a maioria desses clubes com boas pistas, eles não são acessíveis. Sim. Né? A gente tem um velódromo aqui em São Paulo, que é o da USP, que é o Coliseu. Sim. Se você não vai pra Itália ver o Coliseu, vai no velódromo da USP, que é a mesma coisa. Só que um tem 2.000 anos e tá de pé, o velódromo de São Paulo tem 50 anos e já caiu. Mas é igual, só a estrutura é menor. Sim. E é isso, como é que a gente não tem equipamento, e a gente não tem em São Paulo, imagina nessas outras grandes polos, como deveria ter, né, no Nordeste, na região norte do país, no Centro-Oeste. Sim. Porque é o que a gente está falando, você pode até de repente não ter lá na frente a medalha. Sim. Mas se você vai ter cultura, vai ter educação, vai ter saúde para as crianças, principalmente, para a população ali local. Porque o esporte salva, né? O esporte dá oportunidade e muda a vida das pessoas. É isso aí. Né?